Muito bem, queremos conversar hoje sobre este assunto tão importante. Conversar sobre as nossas crianças e sobre como a igreja precisa estar com foco sobre as crianças. Esta geração que tem sido bombardeada pela mídia, bombardeada pelo comércio, está sendo alvo de transformações na sociedade. Nós estamos vendo leis querendo mudar a educação, leis trazendo conceitos destruidores da família e alcançando exatamente a nova geração. E nós temos a alegria de ter conosco aqui a Roseli e a Danca. Olá, tudo bem, Danca? Isso. E aí, Roseli, estou achando que você está quase como as crianças de Deas Mirins. Está muito bem. É muito bom vocês estarem aqui e a gente quer conversar um pouquinho sobre o acampamento dos Gideões Mirins, o trabalho dos Gideões Mirins. Eu queria, Roseli, que você falasse um pouquinho antes como você conheceu este trabalho dos Gideões Mirins e o que trouxe ao seu coração o desejo de trabalhar nesse ministério. Bom, o Gideões Mirins foi algo bem específico, né? Eu estava num culto na Lagoinha, era aniversário do pastor Márcio. Nisso as crianças de Gideões Mirins subiram para abençoar. E nisso uma criança, que é o filho da Andréia, subiu com uma autoridade, né, dada pelo Senhor e orou de uma forma bem autoritária vindo do Senhor. Eu falei, nossa, mas aquela criança tão pequenininha. Porque como eu não vim de lar cristão, eu não tinha entendimento que as crianças poderiam, assim, né, ser usadas. Orar de verdade, sim, né? Completamente, igual um adulto mesmo. Sim. E aquilo me tocou muito, eu chorava no culto o tempo todo. Eu sempre gostei de crianças. Aí foi aí que eu fiquei sabendo do curso de conselheiros e foi um desafio para mim, porque eu trabalhava 24 horas praticamente em shopping, assim, eu pensei assim, não, vou fazer. Vou lançar esse desafio, fiz o curso, apaixonei com o Ministério de Gideões Mirins, porque realmente é um ministério que a gente vê frutos. A gente vê as crianças crescendo espiritualmente mesmo, no Senhor, crescendo em estatura mesmo. E é aquela coisa que a gente subestima, né, o poder da oração nas crianças. E as crianças realmente crescem no Senhor e são bem usadas, porque a gente vê a autoridade que a gente tem como adulto e às vezes a gente não usa. E a criança, quando conhece essa autoridade, elas usam assim como uma coisa comum para elas. Então, foi o bom da criança é que ela não tem medo, o que ela sente, o que ela fala, em qualquer ambiente, não é verdade? Exatamente. E como nós vemos a importância de realmente plantar no coraçãozinho, no coração das crianças, desde cedo, esta semente tão importante. A semente da fé, a fé em Jesus, a palavra de Deus, e vemos a criança se desenvolvendo na vida de oração. A partir daí, Roseli, como tem sido? Você tem participado de acampamentos com os conselheiros? Como tem sido assim, a sua dinâmica, a sua vida como coordenadora? Bom, tem sido muito bom. A gente participou alguns meses atrás do Encontro Nacional de Conselheiros, né? E a gente viu como todos tem aquela ligação do foco de criança, de querer investir nas crianças. Aí cada vez mais a gente vai se apaixonando pelas crianças. Aí recentemente, há um final de semana atrás, a gente teve o encontro do acampamento de Gideões Mirins, 6 igrejas reunidas num acampamento só. E eu experimentei algo que eu nunca imaginei um dia experimentar. Assim, passava pela cabeça, mas nunca pensei que seria tão assim, rápido. E foi uma experiência muito grande. As crianças teve uma experiência com o Senhor muito profundas mesmo. E crianças sendo batizadas no Espírito Santo com o poder de falar em outras línguas. E aquilo foi tão real assim que a gente não conseguia ver aquela coisa normal do ser humano, de um adulto tendo experiência com o Senhor. Com as crianças é igual a Bíblia diz, né? Que delas flui o verdadeiro louvor. E elas se entregam, se derramam mesmo, e chegou o momento que os conselheiros se prostravam, porque a presença do Senhor ali era palpável, assim, no meio delas. Foi tremendo. E a Danca foi tocada mesmo pelo Senhor. Foi o primeiro acampamento, Danca, que você participou? Não, foi o segundo. Segundo. E o que foi mais marcante, assim, no acampamento para você? Acho que foi essa experiência que eu tive com Deus, porque eu estava muito afastada dele.
E depois desse acampamento, eu sinto que, tipo, eu tô mais próxima de Deus. Que bom, que bom. E você já tinha amiguinhos? Como foi que você conheceu o Ministério Gideões, Melissa? Olha, eu não vou mentir, eu fui forçada a entrar no Gideões. Sim. Pela minha mãe me arrastando todo sábado para ir para lá. Até a iniciação, assim, eu não gostava dos Gideões. Depois de que eu me formei, eu fui conhecendo amigos, eu fui me enturmando, assim, conhecendo melhor os conselheiros. E Sim. aí, tipo, eu me senti melhor, eu gostava daquele lugar, eu gostava do que eu sentia lá dentro. Que bom, que bom. E quem que são os seus conselheiros? Quem que está com você? Agora é a Jaqueline e a Claudinha. Isso. E no acampamento, assim, como foi a experiência que você teve com o Senhor? Olha, um dia antes de eu ter, eles estavam fazendo a mesma coisa com todo mundo. A gente teve uma festa lá e depois eles estavam batizando as pessoas. Um momento de oração. E aí, tipo, eu via as pessoas, sabe, chorando, orando, assim, elas estavam deitadas. Eu achava aquilo surpreendente, sabe? Mas eu tava com medo, sabe? Eu sentia, tipo assim, como elas estão fazendo isso? E depois que elas acordavam, elas se sentiam, ficavam assim, tão diferentes. Tipo, eu queria se sentir igual, mas eu tinha medo de me sentir igual. Sim. E aí, no dia seguinte, eu tava no culto, as pessoas contando o que tinham acontecido com elas e tudo mais. E eu saí no meio do culto e fui conversar com a Cris. E aí, na hora que ela orou comigo, conversou comigo, que talvez eu não tivesse conseguido, que um dia antes eles tentaram fazer comigo 2 vezes dessa experiência e eu não conseguia. E aí ela conversou comigo que eu tinha que perdoar certas pessoas na minha vida, que eu tinha que pedir a Deus isso, que eu tinha que querer de verdade que ter essa experiência com Ele. E nesse dia depois eu fui quietinha, fiquei assim, me afastei da multidão, fui um lugar quietinho no acampamento e eu comecei a orar para Deus, orar mesmo, sabe, pedir perdão por tudo que eu já tinha feito, que eu queria sempre ficar mais próxima dele de verdade, que eu não tinha vergonha de dizer eu amo Deus. E aí depois eles me chamaram lá, perguntaram se eu queria ser batizado no Espírito Santo. E eu falei, eu quero ser. E aí, tipo, eles começaram a orar em línguas pra mim. E, tipo, eu tava achando aquilo maravilhoso, sabe? Era bom. E aí, tipo, eu comecei a orar muito a Deus, pedia pra que eu queria aquela experiência com Ele. Eu queria voltar a ficar mais perto dele. E eu comecei a orar em línguas. Olha, de repente, e eu nunca tinha orado em línguas. Que coisa linda, que coisa linda. Olha como nós vemos como Deus trabalha. Deus nos conhece. E às vezes nós pensamos, mas uma criança vai pedir perdão, vai estar com seu coração limpo e preparado para ter uma experiência com o Espírito Santo, receber esse enchimento glorioso, esta visitação maravilhosa do Senhor, do Espírito Santo, mas realmente. Então, quando até a criança, o caminho é o mesmo, o caminho é estreitinho, o caminho é o mesmo, para que nós possamos ter uma vida abundante com o Senhor. O caminho é esse, é o perdão, é acertar a nossa vida com Deus, é desejar o Senhor acima de todas as coisas, é realmente buscá-lo e saber que as crianças na igreja, elas não devem estar ali apenas com programações de entretenimento, apenas as crianças estarem ali para passarem o tempo ou aprenderem histórias, mas receberem a semente e esta oportunidade de uma experiência viva e real com o Senhor. É muito lindo, viu, Danca? O que Deus fez na sua vida. E eu creio assim que muitas outras crianças vão experimentar isso também. Você já comentou com alguma coleguinha, já chamou alguém para vir à igreja também? Olha, eu já tentei com a minha melhor amiga. Sim. E com alguns amigos meus, mas assim, é difícil, sabe? Ainda mais com família que não é. Aí é difícil trazer assim. Sim.
Mas nós vamos estar orando, não é? Sim. Nesse, ele Aquelas- até me deu nesse dia que eu tinha... Sim. que eu tive essa experiência com Deus, ele até em uma das partes da minha experiência, ele falou comigo que para mim e para umas amigas que estavam comigo junto, que a gente teria grandes desafios na vida. Olha. E aí, tipo, ele me fez lembrar das minhas amigas e amigos que não são crentes ou que não são evangélicos. E ele falou assim, você tem que trazer eles para mim. Olha. E aí eu fiquei, tipo, muito tocada. Uhum. Quando nós conhecemos o Senhor e descobrimos a fonte de água viva, a fonte da alegria, a fonte da paz, esta fonte de salvação, então nós queremos que todos venham. Nós queremos que a família, que os amigos, que todos possam experimentar. Então, por isso que o crente evangeliza, por isso que estamos aqui, porque descobrimos a fonte. Foi, Danca? Descobrimos a fonte e essa fonte jorra, ela é inesgotável. Amém. É bom demais, né, Roseli? Demais. Poder ver as crianças tendo experiências assim, fluindo assim, não é verdade? Não tem preço que pague. A gente fala que a melhor terra para se plantar é na terrinha delas, porque é a que mais dá fruta, assim. É um terreno fértil. É muito fértil. Muito fértil. A gente imaginar que nas formaturas dos Gideões Mirins, Gideões Teens, que já foram Gideões Mirins, plantando na vidinha dos que estão começando, é muito gratificante. Sim. E nós vamos ver um pouquinho do trabalho que é feito com os Gideões Mirins. Os Gideões Mirins, os Gideões Teen. Nós vamos ver um pouquinho deste acampamento em que a Danca teve essa experiência tão linda com o Senhor. Vamos ver um pouquinho da formatura dos Gideões Mirins. Vamos ver como funciona esse trabalho, aquilo que Deus está fazendo nas nossas crianças e através delas. Então, quero que você assista comigo a este VT, a esta reportagem sobre os nossos Gideões Mirins. Vamos lá, assista comigo. O Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor cuida não só de adultos, mas jovens e crianças. E essa turminha não fica atrás. Ela busca a Deus com muita intensidade. A cada semestre, um grupo de crianças se forma para ser um Gideão Mirim. Eles passam 6 meses aprendendo a evangelizar, conversão e muito outros temas. O Gideão é um intercessor, né? Então é orar pelas crianças do Brasil e evangelizar a palavra de Deus. Quando chegam nessa fase, não param por aí. É hora de colocar em prática tudo o que aprenderam. E agora eu sei todas as palavras dele. Embora tão pequenos e novos, os Gideões Mirins sabem a importância em entregar a Cristo e alcançar vidas. As crianças ensinam a muito sobre o Evangelho, mas é claro que elas também precisam de ter uma experiência individual com Jesus. Pensando nisso, o Ministério promove encontros com os Gideões Mirins várias vezes, onde são ministrados sobre a vida deles. Além de brincadeiras, afinal, são crianças e precisam se divertir. Elas participam dos cultos e o Espírito Santo age entre elas. No último acampamento, muitos foram batizados por Deus e falaram em línguas, momentos tremendos. Deus operou maravilhas ali. Não há tempo nem idade para servir a Cristo. Todos temos um dever em cumprir o chamado e de pregar o Evangelho. Então, por que não começar desde cedo?
Então, você pode ver um pouquinho aí das crianças. Você viu como eles têm uniforme. A Roseli está aqui com o uniforme junto com a Danca. Verdade, coragem, amor. É o grito de guerra. Esse é o slogan dos Gideões Mirins, representando exatamente Deus, a Trindade maravilhosa. Verdade, eles fazem este sinal. Verdade, coragem, amor. A verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós vemos Jesus ali na palavra, a sua vida desde a infância. Aos 12 anos, Jesus já estava ali no templo, discutindo com os doutores da lei, trazendo a revelação de Deus, porque Ele é o Filho de Deus. Verdade é Jesus. Coragem, eles dizem coragem. Coragem é o Espírito Santo quem nos dá. Espírito de coragem, espírito de ousadia para poder falar com os outros, para poder orar, para poder ministrar, para poder ser um instrumento usado pelo Senhor. Coragem e amor. Amor é a essência do Pai, é a essência de Deus. E sem amor a gente não faz nada. Mas com o amor de Deus em nossos corações, então nós vamos, evangelizamos, pregamos, anunciamos. E como a Danca disse aqui, que o Senhor falou para ela que teria muitos desafios, mas não há medo dos desafios, porque o Senhor vai à nossa frente. E os desafios a gente enfrenta com amor. É verdade, Roseli? É verdade. Roseli, fala um pouquinho para a gente da logística, como funcionam os Gideões Mirins. Então, pastores ou líderes de crianças que querem implantar os Gideões Mirins, o que eles devem fazer? Como eles devem procurar? Quais são os passos para ter os Gideões Mirins na igreja? Bom, a gente começa com crianças de 7 a 12 anos de idade, né? A igreja que tem o seu núcleo de criança, a rede de crianças, é bom implantar porque a gente tem uma logística de treinamento deles em cima de ensinos, de revistas. Começa as crianças que entram para os Gideões Mirins, elas iniciam como aspirantes a Gideões Mirins. Elas não entram como um Gideão Mirim ainda não. Aí eles iniciam, ficam no período de 6 meses. Nesses 6 meses tem todo o processo do estudo da revistinha de iniciação, que lá eles vão aprender o porquê da Bíblia, quantos livros que tem na Bíblia, quem que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eles entendem o que é o pecado, o amor, que é o coração limpo, que é a cor branca, que é o livrinho sem palavras, né, que todos conhecem. E o pecado é a cruz, que é a cruz do Senhor, que Ele derramou sangue por eles, né? Que é aquela criança que reconhece o Senhor como o Senhor da vidinha deles. Então a criança se converte, tem crianças que já conhecem o Senhor, que já entram para os Gideões Mirins, mas que elas se convertem novamente porque não entendem o significado da cruz. Então nesse livrinho elas têm um entendimento de quem é Jesus. Experiência de conversão, né? É muito importante os pais, é muito importante a igreja passar para a criança esses passos tão importantes, esse entendimento a respeito da salvação. Sim. Né? Aí durante esses 6 meses, no último mês é o tempo deles prepararem para a cerimônia de formatura, né? Aí na cerimônia de formatura eles vão poder usar o uniforme, que é o boné, o bottom, e essas crianças são divididas por tropas. A tropa 1 é de 7 e 8, que é a verde, a tropa 2, que é a amarela, é de 9 e 10, e a vermelha é de 10 e 11. Aí, com isso, a gente divide eles por idades por causa da linguagem, né? Cada criança tem um tipo de linguagem, isso depois da formatura. Sim. Aí, na formatura, eles podem usar uniforme, porque muitas crianças entram e falam assim, e vê outras crianças já formadas e querem já usar uniforme. Mas aí ela tem também o entendimento que nesses 6 meses existe todo aquele processo de luta, vitória. Tem crianças que sabem que depende dos pais, a gente conscientizar os pais que as crianças são dependentes deles para poderem ir para o ministério. Então, com isso é um trabalho com os pais também. Aí, com isso tudo, tem a cerimônia onde as crianças oficialmente usam uniforme, são consagradas as Gideões Mirins. Vão ser ungidos, receber o boné, os pais colocam o boné nas crianças. É algo assim muito, muito bonito e muito significativo. Verdade. Você lembra o dia da sua formatura, Dani? Lembro. Foi bonito? Você gostou?
é emocionante, sabe? Isso. Ainda mais quando você toma consciência do que você tá. Porque eu vejo muita gente entra pra ser arrastado mesmo, foi que nem eu, arrastado para Gideões. E não entende o significado do que é ser um Gideão de verdade. Uhum. Valeu a pena a mamãe te arrastar, não é? Valeu. Olha, fica aí o recado da Danca para as mamães, para os papais aí, de realmente a criança às vezes, eu não quero ir, eu não quero ir. E Danca, a Roseli me falou que antes de você ser Gideã Mirim, você gostava das coisas lá do mundo, de ficar vestindo roupa preta, gótico, não é? E às vezes a criança acha aquilo muito legal, mas não sabe que aquilo é ruim, não é verdade? Muitas vezes eu usava roupas, esse negócio assim, com uma estampa diferente, assim, coisas que eu vi na internet, as pessoas famosas usando, e você, quando você é menor, você vê aquilo como exemplo. E aí, eu vi aquilo, mas aí depois que eu comecei a ir nos Gideões, vendo o significado de cada coisa, eu meio que me livrei de muita coisa de que eu via que era do mundo, não pertencia a Deus. Uhum. É isso. Então, nós precisamos de realmente compreender que as crianças, a criança, o adolescente, até mesmo o jovem, fazem muitas coisas pelo modismo. Sim. Porque outros estão fazendo, acha bonito, acha legal, e às vezes entram em caminhos tão difíceis, caminhos tão complicados para retornar. E como é gostoso quando desde a mais tenra idade você já é guiado nesse caminho lindo do Senhor, falando com os coleguinhas, com as amigas, os amigos da escola, da família, vivendo essa alegria da presença de Deus. Então realmente nós vemos aí como os pais precisam estar atentos, porque hoje, principalmente, como ela disse, na internet, tem tanta coisa perigosa. Sim. Na internet. E tem tanta coisa boa, maravilhosa que está ali, mas tanta coisa que contamina, né? O Roseli, e você, no ministério, a gente então recebe os pedidos das igrejas para implantar os Gideões Mirins. Aí eles vão ligar para você e você vai agendar o curso dos conselheiros. Sim, aí existe todo um curso preparatório, né? Primeiramente para preparar aqueles que têm interesse de estar trabalhando com crianças. Aí a gente passa toda a logística, como que funciona os Gideões Mirins, como que a gente trabalha com as crianças, como que é feito os 15 minutos diários de cada criança, né? Porque a criança passa os 15 minutos após que ela é ungida de Gideão Mirim. Aí, como a criança já tem o entendimento que ela deve orar todos os dias, esses 15 minutos já faz parte de todos os reloginhos delas. Muito delas têm contado os pais, têm falado que tem crianças que após o acampamento têm passado mais tempo com o Senhor desses 15 minutos. Você também, Danca, já experimentou isso? Realmente, quando você sabe, você tem aquela experiência com Deus, você sente algo que não se torna obrigação, se torna um prazer. Você separa cada 15 minutos, 10, não importa o horário, mas você tem aquela conversa real com Deus, sabe? Que lindo, que gostoso, amém. Olha só. Amém. As igrejas que tiverem interesse, né, a gente dá todo o suporte, a gente envia uma equipe para estar ministrando o curso e depois logo em seguida, né, é implantado o curso. A gente sabe que existe muito desafio. Muita igreja tem levantado um conselheiro, uma pessoa só tem feito o curso. Mas Deus tem honrado, porque a igreja tem muitas crianças que precisam desse cuidado, de conhecer a verdade do Senhor cedo, porque eles esperam as crianças crescer, né, para saber e apresentar quem é o Senhor. E a gente tem visto as experiências que as crianças estão tendo com 6, 5 anos de idade. Então é aí que a gente leva para a igreja ter essa consciência, porque é uma igreja saudável, é aquela igreja que investe no ministério infantil. Sim, então é isso. Sim. O que você acha mais legal no ministério, Danca? O que você acha mais gostoso quando fala, hoje é sábado e eu vou para os Gideões Mirins? Você saber que você tem apoio das pessoas ali. Porque muitas vezes a gente tem vergonha de falar para Deus, falar para as outras pessoas sobre Deus, alguma coisa assim. E quando você chega lá, você é livre para falar isso. Você se sente mais à vontade com pessoas que vão te dar apoio para isso. E é muito bom. Que bom, olha só. Pensei tanta coisa que ela podia dizer e ela falou sobre o apoio das pessoas. Talvez a gente ache que a criança não precise disso,
mas como ela vai desenvolver. É isso que é o discipulado. É exatamente isso. Quando nós vamos caminhando com a criança, caminhando com a família, vamos rumo à vontade de Deus, e nós vemos como a Danca disse aqui, ela fica à vontade para falar as coisas de Deus quando sente apoio. A igreja precisa oferecer isto. A igreja tem de enxergar isto e ver que a criança não é apenas o futuro da igreja, a igreja do futuro, mas é a igreja hoje. É a igreja hoje orando, é a igreja hoje pregando, é a igreja hoje testemunhando através das crianças. Então, quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos que muitos mártires foram na sua infância. Aquele livro, Os Mártires do Coliseu, nos conta de um menino de 10 anos e como que ele foi assim usado por Deus diante do imperador, né? Um menino que marcou a história dos mártires aos 10 anos. E nós vemos que as crianças, quando a criança recebe a palavra de Deus na mais tenra idade, ela vai ser um líder, ela vai ter uma carreira ali dentro da igreja, levando-a a viver em consagração com o Senhor. E é um líder que vai ser firme, um líder que vai ser perseverante, um líder que vai produzir muitos e muitos frutos. Roseli, e então são formados os conselheiros. E nas cidades, né, então nós temos conselheiros no Brasil. Sim. E hoje já temos nas nações. África. São 13 nações que têm os Gideões Mirins, né? Então, nós estamos vendo assim o rompimento. E agora a gente está começando a fazer os intercâmbios, não é verdade? Então a turminha de Juiz de Fora foi até a Argentina e estão nos esperando lá no Chile, lá com a Ana Paula no Acre, para podermos ir à fronteira de Peru, Bolívia e Brasil. E as crianças então vão se preparando para serem também missionários. Os teens, né, também têm viajado, né? Os teens já começaram, né, junto com a Jocum, a serem preparados para uma vida espiritual mais forte, não é? Sim, tem uma experiência muito linda de uma Gideão Mirim lá da Bahia, né, desse último encontro de conselheiro. Ela também, como Gideão Mirim, os pais separaram e ela tinha desistido de Gideões Mirins. E nisso a conselheira, como a gente dá o curso, a gente ensina que os conselheiros vão ser pais das crianças. Vão ser, além de amigos, eles vão ser pais, que eles vão acompanhar. Tem coisas que as crianças falam pra gente que eles não falam pros pais, por questão mesmo de liberdade. Mas com isso, essa menina, com 6, seus 8 anos de idade, afastou um pouco dos meninos por causa da separação dos pais. E nisso, os Gideões Mirins levantando clamor para essa criança voltar. Os coleguinhas. Isso, para ela voltar, porque eles têm esse entendimento que após a consagração, a unção do Gideão Mirim, ele sempre vai ser um Gideão Mirim. Gideão adultinho e até o adulto. Ele nunca vai deixar de ser um Gideão de oração. Aí as crianças orando por ela, né? Nisso ela encontrou com a conselheira. Conselheira, você precisa de voltar, porque você é uma criança que ora, você precisa de orar pelos seus pais. E nisso essa criança resolveu voltar para os Gideões Mirins. Ela voltou e ela começou a orar junto com as outras crianças pelos pais. Nesse lindo, maravilhoso dia, ela voltando para casa, no final de semana, o pai, ela chega em casa, o pai voltando para casa. Que delícia. E ela, como filha única, né, ela falou assim, mãe, meu sonho é ter um irmão, um filhinho. E a mãe já num grau de idade bem mais avançado, né? A mãe falou, filha, para com essa ideia, como assim ter filho? Ah, mas é meu sonho ter um irmão. E nisso, né, ela esperou os pais dormirem, ela festejou, né, porque os pais voltaram para casa, o pai voltou para casa. Ela foi até o quarto, pegou o óleo de unção e ungiu a barriga da mãe, sem ela ver. E passado 15 dias, a mãe estava grávida. Olha só. Que coisa grávida, linda. O sonho, além do sonho de ter o pai de volta, ela teve o sonho de ter um irmão. De ter um irmãozinho. Isso tudo gerado em oração. Que coisa linda. Esse é o nosso Deus. E as crianças são muito simples quando elas oram. E por isso que o Senhor diz que nós temos de nos tornar
como as crianças, para que nós possamos experimentar o reino de Deus, experimentar a delícia de viver na sua presença. Amém. Então é isso aí. E vemos como nós precisamos de realmente trazer as crianças bem pertinho do Senhor. A Danca esteve conosco no programa hoje. Muito obrigada, viu, Danca? Foi muito bom ter você aqui. E eu quero que você, creio que você já está sendo uma inspiração para outras meninas e meninos que estão te assistindo. Queria que você desse uma palavra para os meninos e meninas que estão vendo você agora. Olha, é difícil, o começo assim é muito difícil, mas Deus nunca falou que seria fácil. Mas o resultado é gratificante, você ter uma experiência com Deus, você poder ficar mais próxima dele, ver ele como pai, é muito bom. Olha, tá aí, hein? Esta é a palavra de uma Gideã Mirim para você que está nos assistindo, para você pai, para você mãe, investir. Faz igual a mãe da Danca fez. Ela disse que ela ia arrastada até que ela começou a gostar, até que ela se apaixonou mesmo pelo Senhor e pelo ministério. E aí, Roseli, há muitos pastores que estão nos assistindo, líderes da igreja, líderes de crianças, uma palavra para eles, para terem também este ministério lá. Sim, a gente tem visto quanto a igreja tem se tornado uma igreja saudável, aqueles pastores que investem nas crianças, porque a volta do Senhor está sendo manifesta no meio delas. Então, quero encorajar você, uma igreja que tem bastante criança, ou até uma igreja que tem poucas crianças, 3 ou 4, já é um motivo para você plantar no coração delas, porque elas são futuros líderes da sua igreja, que crescerá uma igreja saudável, futuros pastores, evangelistas. Venham fazer parte desse ministério. Creio que você terá uma grande experiência com o Senhor através delas. A igreja ouvirá a voz do Senhor através delas. Então, encoraja, levante líderes junto com você. E sabemos que as crianças dependem de nós para isso. E a igreja, hoje, a gente prepara elas para a volta do Senhor, mas com isso a gente depende de nós também, para a gente plantar esta semente, para que elas cresçam fundamentadas na verdade, que é a palavra do Senhor. Deus abençoe. Amém, amém, é isso aí. Então fica o convite para você, pastor, para você, líder das crianças, conheça esse ministério. Veja que coisa linda, as crianças têm a sua formação militar, as crianças são preparadas para os desafios da vida, como a Danca nos disse aqui, são preparadas para as vitórias que Deus tem através da oração. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.